No último episódio de A Fera do Mar, Além do Mapa, nossos heróis foram atacados pelos Nautiarietes e um deles até agarrou Jacob, mas pelo menos eles chegaram no que parecem ser os Dentes de Fogo. Mas eles não estão sozinhos. Vamos ver quem é. Partiu! Antes de tirar essa pulga atrás da orelha, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Agora sim, onde é que eu tava? Ah, é! Quem será que é? Até a vermelha tá de olho. Eles ouvem os passos cada vez mais perto. E aí, do meio da mata, cai um rapazola. Os quatro viram a cabeça de lado do tipo, hein? E aí ele se levanta e se recompõe. Ele disse que viu eles chegando em cima da vermelha e quis ver mais de perto. Esse aí é o Turik. Ele tem uns 12 anos. É meio estabanado, mas é de bem, um menino de família. O Jacob e a Maisie também se apresentam. O Turik ainda tá meio sem jeito. Ele nunca viu ninguém que veio de fora dos vulcões, e muito menos viu alguém montando numa Kirnak. Pera, numa o quê? Kirnak é o nome da espécie da vermelha pro povo do Turik. Peraí, povo? O Jacob pergunta. Então isso significa que o Turik não é o único daquela área, certo? Sim, ele vai levar eles até a aldeia. E até a vermelha também? Bem, ela com certeza vai ficar melhor com as outras. Que outras? Eles vão com o Turik até um planalto pequeno, não muito longe da praia. E eles veem a baía inteira. E eles ficam embasbacados. Tem um monte de feras do mar ali. Tem os pulondas que eles estavam seguindo, um trio de quebra-cascos e até uma família de caranguejos roxos. E por aí vai. É o paraíso das feras do mar. É, por aí. O Turik disse que sempre tem feras do mar por aqui. É um lugar onde todas elas ficam juntas, sem caçar nem nada. É como se fosse um bebedouro, onde todas as espécies ficam em paz. E aí eles seguem andando. Eles passam por uma trilha cheia de plantas coloridas, tipo umas samambaias e afins. Até tem uma árvore com frutas azuis, parecem até com as Oranberries do Pokémon. E para melhorar, eles acham uma família de dodôs. Até agora tá bem interessante. É como se essa ilha fosse intocada por humanos. E aí eles chegam na aldeia. É um lugar e tanto. Ao invés de cabanas, eles moram em conchas, carapaças e até em exoesqueletos gigantes. O Jacob percebe isso também, e ele nota que nenhuma delas tem marcas de arpão ou qualquer dano de caça. Aí eles chegam na cabana da líder. O Turik abre a entrada para eles, e logo que eles entram, já dão de cara com ela. E não é bem o que o Jacob esperava. Ela deve ter a mesma idade que ele. Ele achava que seria uma velha meio carcomida, mas não, ela tá tão bem. Ele fica até meio coradinho. Bom, aí ela pergunta o de sempre: de onde eles vieram, por que estão aqui, e não do ponto de vista existencial. Aí eles contam a história toda, de como o Jacob costumava ser um caçador de feras, até que ele conheceu a Maisie, e como ela mostrou que a vermelha, assim como as outras feras, não eram monstros matadores, e que tudo não passava de uma calúnia da realeza. Aí a líder para por um minuto, e ela faz uma expressão preocupada, tipo quando você esquece que tem prova no dia seguinte. E ela diz: então foi isso que ele fez. Quem fez o quê? O Turik pergunta se ela tá bem.
Ela diz que sim, mas não com muita moral. Aí ela pede pro Turik levar eles até as antigas artes da aldeia, ensinar as histórias deles. Aí eles saem da casa dela, meio preocupados ainda, mas vão mesmo assim. Eles vão até uma parte afastada da aldeia, onde ficam os registros artísticos do povo. Elas não têm uma forma definida, mas são bem lindas, todas feitas de vidro do mar, e são muito bem feitas também. Cada pedrinha colorida foi colocada minuciosamente uma do lado da outra para formar uma imagem. É como se usassem a técnica do pontilhismo para fazer uma vidraça, que nem as que a gente vê nas igrejas. Aí o Turik começa. Há milhares de anos, os nossos ancestrais foram separados da terra natal deles por um grande tremor. Naquela época, a terra nova ainda era desconhecida e os recursos eram poucos. Foi então que eles começaram a caçar as feras para sobreviver e ficaram muito bons nisso. Aprenderam os pontos fracos, as áreas de alimentação e as rotas de migração, e por aí vai. Detalhe, parece que os caçadores sabiam disso tudo no primeiro filme, só que depois de um tempo, as feras simplesmente sumiram, mas felizmente eles já tinham progredido e conseguiram plantar e criar animais. Aos poucos, as feras foram voltando, porque já era seguro de novo. Até pensaram em voltar a caçar, mas eles perceberam que a terra era mais fértil com as feras por perto. Desde então, eles só caçam se for realmente necessário. Mas e as conchas e os exoesqueletos? O Turik disse que essas partes não fazem tanta falta para as feras, já que elas vivem trocando conforme elas crescem, então eles ainda usam como casa. Por isso não tem nenhuma marca de caça. Desde então, eles e as feras coexistem pacificamente. Assim, o ecossistema da ilha prospera, e eles também. Mas, mesmo com a paz, existem aqueles que mesmo assim nunca vão voltar. O Turik disse que tem espécies que nunca mais foram vistas, desde o fim da caça. Uma delas, por exemplo, é o ancestral do quebra-casco, ou Tungak, como eles chamam. Eles não eram tão longos, mas o bico deles era mais comprido, e eles não viviam só no mar, mas na água doce também. Nessa parte, eles se pareciam com os crocodilos de água salgada. Eles nadavam no mar e nos rios. Mas os tentáculos deles ainda não eram tão longos e o exoesqueleto ainda não cobria o corpo todo. Eram só umas placas menores. As barbatanas peitorais se pareciam mais com patas. Tinham até umas garrinhas sobrando e as patinhas de trás ainda estavam sumindo, como nos ancestrais das baleias. Então eles entendem a gravidade da coisa. Feras que foram caçadas até a extinção. Mas vem cá, como essa tradição da caça passou para as pessoas de fora? Bem, a líder deve saber. Para fazer o quebra-casco ancestral, eu imaginei como a espécie dele seria se fosse menos evoluída. Parti da ideia de que ele seria uma espécie terrestre evoluindo para viver só na água, que nem os ancestrais do mosasauro e das baleias, que nem eu mencionei antes. Ele ainda teria partes do corpo que foram adaptadas para andar na terra, mas elas já seriam vestigiais, assim, de sobra. E o bico era mais comprido porque servia só para pegar peixes, que nem com o gavial. Mas anos vivendo no mar fizeram eles desenvolverem uma mandíbula mais curta e mais forte, para pegar presas maiores. Eles seriam como a pré-evolução do quebra-casco que a gente conhece. Vamos ver o resultado final.
E é isso por hoje, pessoal. Obrigado por assistirem e tchau para todos.